Eu não ganhei nada, não. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Eu não sei que horas está chegando no vídeo. Eu sempre digo isso, né? Porque realmente o vídeo fica aí no nosso canal e a gente às vezes não sabe aonde vai chegar. Mas eu sei que tem chegado a muitos corações necessitados. E a minha oração, não somente para aqueles que estão aqui na Igreja Apex nessa noite de quarta-feira, no nosso culto das quartas do Espírito, mas também por você que chega no vídeo, quer no domingo, quer na quarta-feira, que essa palavra encontre no seu coração fé, que essa palavra encontre na sua realidade apertos, porque às vezes os apertos da vida fazem a gente sensibilizar para a voz do Espírito. E às vezes as abundâncias, eu disse às vezes, as abundâncias nos afastam. Às vezes quando a gente tem tudo o que precisa, parece que a gente lida com a fé de maneira diferente, a gente meio que parece que não precisa de Deus, não precisa do Senhor. Não é à toa que Jesus disse que quem tem muita abundância já tem a sua recompensa. Então que essa palavra aí no vídeo encontre você um necessitado. E é por isso que Jesus no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurado os pobres em espírito. Porque às vezes quando nos sentimos enriquecidos, não precisamos de Deus, né? Não precisamos de um apoio, já temos. Então que essa palavra encontre você em necessidade, porque você vai ouvir a voz do Espírito. Que encontre você em aperto, porque você será libertado. Que encontre você às vezes cego, sem enxergar o caminho que você precisa andar, porque o Senhor vai abrir os seus olhos. Que encontre os seus ouvidos às vezes fechados, e que não ouve conselhos de ninguém, porque o Senhor abrirá sua audição para ouvir a voz dele, do Supremo Pastor. Que essa palavra encontre você coxo, paralítico, que não sabe como vai fazer para caminhar o dia seguinte, porque então o Senhor vai fazer você andar, saltar de alegria. Que essa palavra encontre você em necessidade, em apertos, porque você verá a graça de Deus sobre você. É para você a palavra. O Senhor veio salvar aquele que se havia perdido. É para você que se sente perdido. É para você que está surdo. É para você que está cego. É para você que está coxo. Em especial, você vai ouvir e ser tocado pelas mãos amorosas daquele que ressuscitou. Então receba aí na sua vida, em nome de Jesus. E que a gente que está aqui na Igreja Apex nessa noite, a gente possa de alguma maneira sermos sensibilizados, de alguma maneira nos vejamos cegos, de alguma maneira nos enxerguemos coxos, de alguma maneira nos enxerguemos paralíticos, de alguma maneira nos enxerguemos pecadores, precisando de perdão. Que o Espírito Santo nos faça enxergar a nossa pobreza, nos enxerguemos pobres, porque então seremos enriquecidos. De outra sorte, de outro jeito, ele despede vazios ricos, mas enche de bens os famintos. Que sejamos assim, em nome de Jesus. E eu quero pensar com vocês nesse culto de hoje. É uma noite fria, parece que o inverno voltou. Hoje é dia 24. E eu encontrei uma irmã na porta da igreja antes da gente abrir a igreja e ela disse: eu já tinha guardado meu casaco, pastor. Pois é, eu deixo o meu lá pendurado sempre, porque eu moro em São Paulo, né? São Paulo é terra da garoa. Então nunca se sabe o que vai acontecer. Pode ser que no mesmo dia faça verão, outono, inverno e primavera no mesmo dia. Então a gente tem sempre que manter o casaquinho lá. Mas o inverno parece que voltou com tudo e amanhã vai fazer mais frio. Diz as projeções que amanhã cai a mínima para 11, se eu não me engano, e a máxima também cai para 19. Então, mínima de 11, máxima de 19.
Prepara o caldo, a pipoca, o cobertor, a luva, a touca, né? E vamos que vamos para a vida. Mas o texto principal de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Só que eu não vou começar lendo o capítulo 12 de Mateus, nós vamos entrar nele já já. Mas eu, enquanto adorava a Deus, junto com as meninas em adoração, em louvor, o Espírito Santo me fazia refletir sobre algumas coisas do nosso século 21, do nosso momento. Nossa, pastor, o Espírito Santo fez você refletir sobre as coisas do século 21. Não, sobre a nossa realidade, é isso que eu quis dizer, né? Às vezes a vida é tão difícil, a gente olha ao nosso redor e a gente vê tantos apertos, e às vezes a gente olha para a nossa vida e vê tantas coisas que a gente gostaria que fosse diferente na nossa vida. A gente gostaria às vezes que o relacionamento fosse diferente, que as dores do nosso corpo passassem. Eu fiz 57 no último junho. Esse ano que vem eu vou para 58. A gente vai avançando em idade e as dores também, a gente vai descobrindo dores. Você não sabe o que é isso, Bia, ainda. Uma vez eu falei para minha mãe assim: ô mãe, por que você geme quando senta e também geme quando levanta? Por que você geme quando vai entrar no carro e você geme quando vai sair do carro? Mãe, por que você geme quando vai deitar na cama? Faz aquele... e geme quando vai levantar. Por quê? A resposta da minha mãe, sábia, curta e direta, foi: aguarde. Ela não falou mais nada para mim. Ela disse: aguarde. Eu já entendo. De lá para cá, do tempo dessa pergunta, faz alguns anos que eu fiz essa pergunta para ela, e eu não gemia naquela época. Eu fiz 57, vou caminhando para 58, eu não sei quando ela começou a gemer, mas eu sei quando eu comecei a gemer. E a gemeção para levantar, sentar, deitar, etc e tal, já começou. Minha esposa é mais nova que eu, não parece, mas é. E não porque ela parece velha, porque eu que pareço mais novo. E ela está dizendo assim: eu não, mas não é plenamente verdade isso, né, amor? Ela já começa aliás, acho que você gemia já antes de mim. Você já estava mais crocante antes de mim, eu acho. Deus dá mais dores mais cedo para as mulheres, para que os homens possam se tornar massagistas, os maridos, né? Eu tenho a honra de fazer massagem quase que todo dia em alguma parte do seu corpo para te aliviar. Ela fica feliz da vida e eu fico todo dolorido. Bom, enfim, a gente vai vivendo a vida e a gente vai encarando dores, mas a gente não só vê as dores da gente, e a gente gostaria tanto de evitar certas dores da vida da gente. E a gente vê dores ao nosso redor que a gente gostaria de deletar, a gente queria ter uma vara mágica e dizer, sei lá, algumas palavrinhas mágicas e pá, e tirar a dor de muita gente especial, importante para a gente, até gente que não é tão especial, mas que a gente vê sofrer. E a gente gostaria de eliminar essas dores. Só que pelo fato de sentir dores e ver dores, e quando eu estou falando de dores, eu não estou falando só de dores no corpo, estou falando de dores financeiras. Poxa, quantas dores vêm, quantos sofrimentos, dificuldades, apertos vêm por questões econômicas. Eu estou falando de dores da alma também, das emoções. Quantas pessoas sofrem por ser traído, por ser abandonada, por se sentir só, por ter a vivência de relacionamentos difíceis, afetivos, por viver na família. Viver na família é uma dádiva. Eu acho que Deus é muito sábio quando Ele criou a família, homem, mulher e filhos, porque esta é a família criada segundo Deus, homem, mulher e filhos.
E a família é uma coisa assim maravilhosa, mas ao mesmo tempo terrível, porque a família é capaz de acolher a gente quando está vivendo momentos difíceis, mas a família também é capaz de provocar noites de insônia, né? Os filhos, os pais, as mães, os irmãos da família, a casa. E a igreja é assim também, não é não? A igreja é igual. Então, quando eu falo dores, eu estou falando de dores muito reais para o nosso dia a dia. Eu estou falando de situações do nosso dia a dia, desafios. A gente gostaria de dar passos e ter resultados mais rápidos na nossa vida e de maneira geral. Não é verdade? A gente gostaria de fazer uma ação hoje e daqui a 2 semanas ter uma colheita espetacular. Estou aqui falando, enquanto eu estou falando, tem aqui uma empreendedora recente, foi gerente de banco muito tempo, e hoje essa pessoa está aqui me ouvindo presencialmente, e eu sei que ela está empreendendo no segmento digital, de culinária, de doces, etc. e tal, mas faz o quê? Quanto tempo? Já faz um mês? Já fez um mês? Puxa, chegou o primeiro mês, aleluia, fogos de artifício. Num Brasil como o nosso, não é fácil com as taxas que tem, com os impostos que tem, com a inflação que tem, olha, com tanto jogo duro e nenhuma facilidade que o nosso país impõe para os empreendedores. Chegar o primeiro mês, parabéns, nós vamos festejar a sua vitória no primeiro mês, mas o desafio é chegar nos primeiros 7 anos. Enfim, não é fácil, a gente gostaria, eu tenho certeza. Vanessa é o nome dela. Você está curioso para saber, vem aqui conhecer a Vanessa na Igreja Apex. Mas é assim, a gente gostaria, você não gostaria, Vanessa, de dar 10 ações que você faz e colher 100 vezes mais no seu negócio? Já? A gente gostaria, e não é assim, e as dores vêm. Dores de quem cuida dos pais. Meu pai foi embora, como ele gostava de dizer. Eu brincava e hoje eu uso a mesma expressão que ele usava. Ele falava: ô filho, você lembra do fulano de tal? Eu falei: lembro sim, pai. Foi embora. Aí virava e mexia. A Cecília às vezes chegou, quando a gente estava no início do nosso casamento, ela ouvia isso e falou assim: o que seu pai quer dizer com foi embora? Foi embora para onde? Partiu, ele quer dizer que partiu para, morreu. E meu pai, chegou a vez dele e ele foi embora. E meu pai viveu os seus últimos tempos em muitas dores naturais da idade. Foi embora com 86, quase chegou aos 87, a meta dele era 120. Se formou em teologia aos 84 anos, fez faculdade e terminou a faculdade, e pegou o diploma aos 84 anos. E quando chegou o dia da formatura, eu e Cecília fomos, a gente já estava morando aqui em São Paulo, fomos pegar ele em casa para levá-lo para a formatura. Ele estava se formando aos 84 anos de idade, depois de 5 anos de faculdade, o aluno mais velho a se formar na universidade lá no interior de São Paulo, em toda a existência da universidade. Foi motivo de festa lá. Mas no carro, indo de casa, eu fui apanhá-lo junto com a Cecília, no carro ele foi atrás, e ele falou assim: filho, porque olha, eu estou indo hoje pegar o diploma lá, mas eu vou fazer jornalismo. E estou pensando em fazer direito também. E quero comprar mais um carro porque eu quero abrir um negócio. E a Cecília dando risada, olhava para mim, olhava para ela. O homem mal anda, precisou de ajuda para entrar no carro. Já pegando o diploma de teologia, pensando em fazer jornalismo e direito, porque ele estava indignado, porque as pessoas não davam notícia direito e tal. Mas você vê, a gente encontra pessoas com dores. Meu pai era cheio de dores, cheio de dramas. Eu estou falando hoje à noite aqui, eu sei que eu estou falando tanto para quem está no vídeo quanto para quem está na igreja, e faz sentido, porque tem pais que sofrem, e a gente está na idade de ajudar. Talvez um dia, talvez,
chegará a nossa vez de sofrer mais, e os nossos filhos, queira Deus, tenhamos os nossos filhos para nos colocar no carro e tirar do carro, que a gente gema para levantar, gema para sentar, e que tem alguém para colocar a gente no sol e tirar a gente do sol, né? E cobrir a nossa perna, enfim, fazer pipoca para a gente, esse tipo de coisa. Queira Deus que a gente possa ter filhos ao nosso redor, como eu e meus irmãos estamos ao redor dos nossos pais. Mas a gente vê essas dores na nossa vida, sente, vê as dores das pessoas que amamos e das pessoas ao nosso redor de maneira geral. A gente corre o risco de perguntar, cadê Deus em tudo isso? E mais, a gente corre o risco de achar que nos outros tempos da Bíblia era diferente. A gente corre o risco de achar que o povo da Bíblia, quando a Bíblia estava sendo escrita, cada povo, cada tempo, cada história, cada profeta, não, o tempo deles, eles não tinham crise. Os profetas não sofriam, eles tinham palavras poderosíssimas. Afinal de contas, Ezequiel foi aquele que no meio do vale dos ossos secos profetizou e aqueles esqueletos foram se juntando. Afinal de contas, Moisés mandou o mar se abrir. Afinal de contas, o povo foi liberto do Egito com uma série de pragas miraculosas. O maná desceu do céu e o povo comeu. Eles não tinham crises. Será? Você sabe quanto tempo o povo de Deus, israelita, ficou escravo no Egito? Você tem ideia de quantos anos o povo de Deus ficou escravo? Escravo. Você é livre. Você vai a hora que você quer, você volta a hora que você quer, você sai a hora que você quer, você vem a hora que você quer, você faz o que você planeja, você é livre. Você sabe o que é prisão? Sabe o que é trabalhar forçado sem ter salário? Comer o que te dão, não poder ir na conveniência e comprar um pacote de batata Lay's, Ruffles, e tomar uma Coca-Cola gelada, KS. Ô glória. O ô glória foi Acreditem vocês, gente do vídeo, que eu falei, eu não tomo Coca-Cola faz mais de 20 anos, mas você acredita que eu falei Coca-Cola gelada KS? O ô glória veio do operador de som, que é um voluntário aqui na igreja, mas pasmem vocês, ele é professor de educação física, ele é personal. Não vou nem falar o nome, não venha conhecer ele aqui, porque senão depois você vai ficar chateado com ele, que um personal não pode tomar Coca-Cola. Mas ele é fã de Red Bull e Coca-Cola. Certo ou não? Aleluia. Entende? O povo ficou escravo, não comia o que podia, o que queria. Não era assim. E eu quero só ler 2 textos. O primeiro é de Abacuque. É só uma introduçãozinha. Introduçãozinha. Abacuque, no capítulo 1, só para a gente dar uma olhadinha na experiência de um exemplo, de um único profeta. Como é que será que era a vida desse profeta? Eu preciso achar Abacuque aqui. Esses livros da Bíblia são difíceis, né? Quando você tem Bíblia nova, é mais difícil ainda. Agora você vai ter que ter paciência até achar Abacuque. Você já achou Abacuque aí? É fácil para quem tem celular, né? Que abre no aplicativo, mas para quem usa a Bíblia, gosta de usar a Bíblia física, eu gosto de usar a Bíblia física. Não exige de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém porque usa a Bíblia física ou porque usa a Bíblia digital. Ninguém é... Opa, achei! Abacuque, oh glória a Deus. Abacuque, diz assim, Abacuque capítulo 1. Oráculo revelado, uma visão revelada a Abacuque. Abacuque era o profeta. Revelada ao profeta Abacuque, capítulo 1, verso 1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Nome babilônico
que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta. Olha como é que começa, verso 2. Questiona o profeta. Ó Jeová, ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Questiona o profeta. Ó Yahuwê, Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Até quando protestarei diante de ti? Violência! Era a fala do profeta. Eu estou vendo violência, sem que tragas alguma salvação. Por que me fazes contemplar a injustiça? Por quê? Por que me fazes observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? Não parece o jornal de ontem? Por quê? Você não vê injustiça aí? Você não ouve todo dia nos noticiários injustiças, homicídios? Gente certa está no poder e gente errada está prendendo. Está sendo presa. Gente torta assume o poder e gente correta é presa. E eu não estou falando politicamente, eu estou falando espiritualmente aqui. Eu só estou dizendo que o profeta Abacuque via as mesmas coisas que a gente vê no dia a dia de hoje, tanto ao nosso redor, quanto na nossa vida pessoal, social, na igreja. A gente vê gente sofrendo, a gente sofre. E quantas vezes você já parou para pensar e gritar: Senhor, poxa, mas eu falo, eu encontro pessoas aqui na igreja, vira e mexe eu encontro pessoas para aconselhamento, e elas perguntam: pastor, mas por que eu estou sofrendo desse jeito? E eu recomendo a oração, o estudo da palavra, ficar fiel na igreja, fiel no culto. Umas conseguem, outras não, outras abandonam a igreja. Mesmo eu dando conselhos, mesmo abrindo com elas a palavra, mesmo orando com elas, algumas conseguem ficar firme e segurar as pontas, outras não conseguem. Por que muitas abandonam a fé e abandonam a igreja? Porque elas não conseguem conciliar. Elas não conseguem encaixar no mesmo quadro uma peça do quebra-cabeça de que Deus é todo-poderoso e pode tudo e eu estou sofrendo. Elas não conseguem entender como eu, sendo seguidora de Deus, seguidora de Jesus, discípulo de Cristo, amar a Deus, e minha vida é um aperto só. Elas não conseguem entender, encaixar na mesma caixa a peça Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, o que tem o comando e o governo nas suas mãos, e as minhas dores, e as minhas crises, e as minhas dificuldades, e as dificuldades do mundo. Elas não conseguem colocar tudo isso na mesma equação, não conseguem colocar isso dentro da mesma caixa. Não cabe na minha cabeça Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso e um mundo de dores. E aí a gente acha que isso só é verdade para a gente. Não, na época da Bíblia não era assim. Mas se você pegar a Bíblia de capa a capa, é isso que você vai ver. Se você torcer a Bíblia, vai verter da Bíblia duas coisas. Se você pegar a Bíblia feito um plano e torcer, vai sair dois caldos. Um caldo de lágrimas e outro de sangue. Muita gente morreu na fé, na esperança. Muita gente chorou. Mas também saem gritos de júbilo e de alegria, porque Deus operou.
mas operou no seu tempo. E Abacuque está aqui, você está vendo comigo, Abacuque está dizendo: até quando eu vou protestar diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça e observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, de briga. O Charlie Kirk, todo mundo sabe aí da história do Charlie Kirk, que era um sujeito que tinha suas ideias e gostava de compartilhar suas ideias, como eu estou pregando aqui as ideias da Bíblia. Eu só não estou falando para uma multidão de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não sei. Ele começou falando para poucos, só que ele ganhou uma projeção na internet e tinha muita gente que ia ouvi-lo, e alguém se achou no direito de matá-lo porque a ideia dele era diferente de quem atirou. Só que eu não quero entrar na ideia do assassinato em si, mas condeno isso com todas as minhas entranhas. Não se mata ninguém porque pensa diferente de você. Não se faz o mal só porque alguém pensa diferente de você. Isso é maligno. Isso é satânico. Agredir alguém, mesmo que verbalmente, porque alguém diverge da gente, é satânico. Não se agride, se debate. Não quer ouvir? Vira as costas e vai para outro lugar. Vai procurar quem pensa igual a você. E fica lá no meio de quem só pensa igual a você. Mas não agride ninguém. Só que eu não estou querendo falar do mérito da situação e do acontecimento. Eu quero dizer que isso fica diante dos nossos olhos. É como Abacuque está dizendo: a destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias e litígio. É comum. Por esse motivo, verso 4, por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Alguma semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos. Veja, os ímpios, os que não são justos, e aqueles que extorquem e prejudicam, extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida, é distorcida. Eu podia ler o capítulo 1 inteirinho de Abacuque. E você vai falar comigo assim: rapaz, espera um pouco, é o livro de Abacuque? Quando é que esse livro de Abacuque foi escrito? Quando foi escrito o livro de Abacuque? Provavelmente uns 600 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos. Mais ou menos. Uns 600 anos antes de Jesus vir ao mundo. Ou seja, mais ou menos uns 3.000 e tantos anos lá atrás, Abacuque escreveu isso aqui. E é tão atualíssimo. Parece a Xerox do dia de hoje, dia 24 de setembro de 2025. Parece jornal do dia de hoje. Ou não? E a gente vê tudo isso, que a gente vê no nosso dia a dia, na nossa própria vida, e a gente corre o risco de achar que as pessoas da Bíblia não viviam dores e dificuldades. Pois então eu estou usando isso como introdução. E mostrando, introdução, é um bate-papo. Mostrando para você que essas dores e crises e dificuldades existem no mundo desde que o mundo é mundo. E não importa se as pessoas são fiéis a Deus ou infiéis a Deus. Aliás, os fiéis a Deus, e por serem justos, acabam sofrendo às vezes mais. Porque pregam justiça, porque pregam a verdade, porque vivem a verdade com a sua vida, porque são luz e a luz incomoda. Quando você for maltratado por alguém sem saber por quê, eu te digo por quê.
porque a luz que há em ti incomoda as trevas. Já sentiu injustiçado sem saber por quê? Atacada sem saber por quê? Viver problemas sem saber por quê? Pois a luz atrai mosquitos. Quando não tem luz, os mosquitos vão procurar uma casa que tenha luz. O mosquito não vai entrar na sua casa se na sua casa não tiver luz. Mas os mosquitos vão atrás da luz. E tem dia que parece que eles combinam e vão tudo junto para a luz. É aquele dia que você fala, meu Deus, quando tem que dar errado, dá errado tudo junto. Mas fica tranquilo, porque quando tem que dar certo, também dá certo tudo junto. Então, gente, sofrer dramas e dificuldades é uma coisa histórica. Para de olhar para você achando que só você sofre. Pare de olhar ao seu redor e achando que só ao seu redor é problemático. Pare de olhar para a sua família e achar que é só a sua família machuca. Pare de olhar para os seus problemas e achar que só os seus problemas são problemas. Que só você tem problemas. Veja, abra a sua visão, expanda a sua forma de enxergar. Deus nunca prometeu que essa vida aqui seria uma vida perfeita. Nunca. Ele não prometeu em nenhum lugar na Bíblia, de capa a capa, que quem andar com Deus, tudo 100% vai dar certo. Então para de dizer para as pessoas, fique tranquila, tudo vai dar certo. E seja realista, tem coisas que vão dar errado e tem coisas que vão dar muito errado. A questão da gente e do povo da Bíblia não é se as coisas dão certo, se as coisas dão errado, se é problemático, se não é problemático. A questão é com quem você está no meio do furacão. Porque quem anda com a luz, o furacão pode arrebentar a sua casa. Hoje, eu recebi um vídeo. Olha que coisa interessante. A gente está aqui lendo a história do Abacuque, que é um profeta. Mas hoje, no dia de hoje, eu recebi um vídeo. Eu faço parte de um grupo de pastores que se reúne sem nenhuma organização, só para tomar café junto. E a gente tem um grupo do WhatsApp. E aí, eu recebi um vídeo e mostrei para minha esposa, para minha mulher. O vídeo de uma igreja, eu não lembro onde que é, interior de São Paulo, não sei para onde que é, Sorocaba, eu não sei. Interior de São Paulo, uma igreja, não era uma igreja pequena, pelo que eu vi o vídeo. Choveu muito forte ontem, não choveu, gente? Foi uma coisa destruidora. Eu não sei se é a mulher do pastor, eu não sei quem é, mas ela entra, a igreja, acho que tinha umas 4 vezes esse tamanho aqui, mais alto, um teto daquele assim, abobadado. Não tinha nada no teto, só tinha armação, tudo. Ela entrou e disse, nossa, está gravado no vídeo, nossa, perdemos tudo. Não sobrou nada. Parece que passou um furacão lá. Não sobrou absolutamente nada, nem no teto e nem embaixo, destruiu tudo. Do que eu estou falando, gente? Do galpão de prostituição de uma cidade do interior? Eu estou falando de um galpão de tráfico de drogas. Eu estou falando de uma igreja que prega o evangelho. O mal e as crises e as lutas acontecem com todo mundo. A questão é que quando nós andamos com o Senhor Jesus Cristo, a gente mantém a paz dentro do coração. A gente tem a certeza de que se Deus permitiu algo difícil na vida, Ele também é aquele que pode me livrar das consequências do sofrimento dessas coisas difíceis.
Porque Jesus não veio para cá, para a terra, para ser um solucionador de problemas. Ele não veio para a terra para ser alguém que vai resolver todos os problemas dos crentes. Ah, você agora é crente? Fica tranquila, tudo vai dar certo. Isso é falsa profecia. Isso enfraquece a fé da gente. Por quê? Porque vai dar errado. E quando der errado, olha só, o que você prefere? Você prefere que alguém te diga que vai dar muito errado na sua vida, e quando o errado chegar, você vai falar assim, pô, eu já sabia, alguém me avisou, tá tudo certo, eu vou seguir em frente. Ou você prefere que alguém minta para você e diga assim, não, fica tranquilo, tudo vai dar certo, e de repente dá muito errado, como é que você vai se sentir? Ah, que isso, não esperava, nunca me disseram que ia dar errado. Aí você fraqueja. Por quê? Você não tem força. Você não tem capacidade de suportar as pressões. Não tem capacidade de suportar as coisas ruins. Esse mundo é ruim desde que o homem virou as costas para Deus. Esse mundo é um mundo imperfeito desde que o ser humano virou as costas para o Deus perfeito. Esse mundo é um mundo de dores, é um mundo de doenças, é um mundo de enfermidades, é um mundo de violência, é um mundo de injustiça, é um mundo de trevas, porque o ser humano virou as costas para a luz. O ser humano apagou a luz e agora está colhendo as consequências das suas ações. Ser humano, meu igual, seu igual. E eu e você vivemos neste mundo de pecado, neste mundo de dores, nesse mundo de angústia, nesse mundo de injustiças, nesse mundo de traição, nesse mundo de violência, nesse mundo de falsidades, de mentiras. Nós vivemos neste mundo. O mundo que você está desejando viver, tenha certeza que Jesus Cristo, pela sua cruz, seu sangue e sua ressurreição, vai levar você para lá. Aguenta firme, aperta os cintos, Ele está chegando para te buscar, para nos buscar, e vai levar para lá. Mas acalma, ainda não é agora. Não é hoje. Não é neste instante. Enquanto isso, aperta os cintos, segura firme, chacoalha o carro, balança o avião, mas segue em frente. Abacuque viveu 600 anos antes. Mas eu quero ler um outro texto com você. Salmo 74. Quando é que nós vamos ler Mateus? Não sei. Nem sei se eu vou chegar lá. Mas Salmo 74, não é Abacuque mais, agora é um outro profeta. Salmo 74. E não é nem um profeta, é um salmista. Salmos 74. Diz assim, é um salmo de Asaf, conhecido Asaf. Um salmista, um adorador. Eu, sinceramente, não sei quando foi que ele escreveu esse texto aqui, porque os Salmos é escrito por várias pessoas. Então, eu nem olhei. Só sei que foi muito tempo atrás. E o salmista Asaf, no capítulo 74, no verso 1, ele diz assim, por quê? Eu adoro isso. Eu adoro ver os caras da Bíblia pensando igual eu. Eu adoro ver as pessoas e os personagens da Bíblia sentindo igual eu sinto. Outro dia eu estava esbravejando lá em casa. Entenda bem, esbravejando é reclamando também. Não é nem reclamando, é insatisfação. Eu estava insatisfeito com algumas coisas. E eu falava para minha mulher, assim, eu não vou esconder isso de Deus, eu estou insatisfeito. Ela ouvia eu falar. Ela ficava quieta. Aí ela tentava me dar uma palavra positiva. Eu falei, fica tranquila, eu amo Deus. Acho que ela fica com medo que eu vou abandonar Deus, assim, da noite para o dia, né? Aí ela quer me dar uma palavra bíblica, ela vira uma pastora, começa a pregar para mim, põe o púlpito, senta aí, miserável, eu vou pregar para você agora. É bom ter ela do lado. Mas tadinha. E aí eu estava insatisfeito.
E eu estava insatisfeito com dificuldades, com injustiças, com dores minha e dos outros. E ela ficou assustada, achando que eu estava insatisfeito com Deus. Eu falei, fica tranquila, amor. Eu estou em paz, estou tranquilo, só estou insatisfeito. Eu amo Deus de todo o coração, Ele é meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, e Ele vem buscar. Se Ele não vier buscar, eu vou até Ele por algum motivo, mas eu tenho certeza da minha eternidade em Cristo Jesus. Mas eu estou insatisfeito. E eu gosto de ver na Bíblia gente que não é hipócrita com Deus. Tiro. Gente que não faz firula com Deus. Gente que não fica passando maquiagem para falar com Deus. Ó Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, venha à vossa presença. Eclético, Senhor. Senhor, estou insatisfeitíssimo hoje aqui. Olha o salmista aqui, ó. Por quê? Porque, ó Deus, esta rejeição sem fim. Tá bom para você? Leia aí, Salmo 74:1. Por que, ó Deus, essa rejeição sem fim? Esta ardente cólera contra as ovelhas do teu pasto. O Asaf estava insatisfeito. Por quê, Senhor? E eu adoro crente, né? Que o crente é doido para arrumar frase de efeito, né? Eu não falo por quê, eu digo para Deus, para quê? Para de bobeira, gente. Por quê? Para quê? Tudo a mesma coisa. Você acha que Deus é... Nossa, ele fala para quê? Vou atentar. Não, ele fala por quê? Vira as costas para você, porque você fala por quê. Pô, larga a mão de dizer bobo, ovelha boba. Desculpa, talvez você tenha falado isso algumas vezes. Para quê? Por quê? Tudo a mesma coisa. Você está indignado com alguma coisa, por quê? E para de se repetir frase de livro. Leia a Bíblia. Ó Asaf, por quê, ó Deus? Desculpa, o show de realidades. Para com isso. Seja verdadeira. Fala do coração. Tá ruim, fala. É um relacionamento com Deus. Não é um salão de maquiagem. É um papo reto. Deus nem ouve essas frases de efeito, tirado de livro. Deus não quer ver da sua boca e da minha boca falas de livro. Aí eu preciso corrigir meu jeito de falar, porque o livro lá, XYZ, disse isso. Não, Deus quer ver a verdade do seu coração, a honestidade da sua fala, a verdade na sua mente. É esse tipo de gente que Deus gosta. Não gente que fala correto. Para quê? Tá bom, desculpa, já tá bom. Já entendeu, né? Por que, ó Deus, esta rejeição sem fim, esta ardente cólera contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem da tribo que reivindicaste, como herança do monte, Sião, onde fizeste a tua morada. Dirige seus passos, ele vai falando. Teus adversários rugiram no lugar da tua assembleia, ele vai reclamando, vai ficando insatisfeito. E aí ele diz, verso 9, não mais vemos milagres. Verso 9, não vemos mais milagres. Aqui está traduzido insígnias, mas outras versões, e é boa a versão, diz milagres. Nós não vemos mais milagres. E aí diz assim, já não há profeta. Não tem nem profeta mais na terra, é tudo umas coisas bobas. Eis que te digo, tudo vai dar certo. Que profecia dos... Então veja, eu não vou continuar aqui, né? Verso 10, até quando, ó Deus, tripudiará o adversário, blasfemará o inimigo, teu nome, sem cessar? Por que retrais, verso 11, por que retrais a tua mão e retens a tua destra contra o peito? Olha o que Asaf falou. O Asaf falou para Deus
Por que, Senhor, o Senhor retrai a tua mão contra o peito? Asaf está dizendo assim, por que, Senhor, que o Senhor não faz milagres? Por quê? Por quê? Na cabeça de Asaf ele está dizendo, parece que a mão de Deus está retraída no peito assim, não vou fazer. Essa água é fresca? Eu nem sei se é de domingo. Obrigado. Se eu tomar água de domingo, pode ser que eu tome com dengue, né? Por quê, Deus? Está na hora de eu caminhar para o final, nessa minha mensagem. Mas hoje eu estou falando do coração. Eu falo todo dia do coração que eu prego aqui. Mas eu sei que Deus está tocando não somente a minha mente, mas o seu coração. Eu orei aqui e falei, Senhor, eu preciso da tua palavra. E sou eu mesmo que estou pregando, né? Você sabe que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Você já parou para pensar por quê? O que é gume? Sabe o que é gume? Sim ou não? Gume é fio. Fio. O fio da espada. A fiação da espada. Aquele corte. O fio. Espada de dois gumes é espada de dois. Ela corta dos dois lados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela corta quem ouve e quem fala. Quando ela sai, ela corta, ela trabalha na vida de quem fala, mas ela também trabalha na vida de quem ouve. Por isso que ela é uma espada de dois gumes. Não existe isso. Espada normalmente é de um gume só. Faca tem um gume só, né? Tudo bem, tem espada também de dois, mas é isso aí. Que corta quem fala e corta quem ouve. Trabalha na vida de quem fala e trabalha na vida de quem ouve. Mas esse é outro assunto, não vamos desviar. Então, gente, que a gente saia daqui hoje entendendo que Jesus está no comando. Deus está no comando. Mesmo quando parece que Ele não está. Deus está trabalhando mesmo quando parece que Ele não está. Deus está fazendo mesmo quando parece que Ele nada está fazendo. Por isso a convocação de Cristo é para que a gente ande pela fé. A convocação de Deus em Cristo Jesus para nós não é andar pela vitória. Não é ser crente da vitória, que só tem fé quando vence. Não, Cristo está convocando a gente para a gente andar com Ele em fé, quando tudo parece errado. Quando tudo parece escuro. Quando tudo parece treva, quando tudo parece errado, torto, ruim. A convocação de Deus em Cristo Jesus não é para sermos triunfantes 25 horas por dia, mas é para sermos bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E não é serão consolados com a vitória da conquista do que você está esperando, mas serão consolados pela presença de um Deus, Criador do universo, que está com você no meio da escuridão, no meio das dores, no meio da gemessão. E um dia, na eternidade, quando você for em direção a Ele, ou quando Ele vier te buscar, nunca mais você sentirá dor, nunca mais sentirá imperfeição, nunca mais chorará, nunca mais gemeremos para subir e para descer, nunca mais ficaremos crocante para deitar e para levantar, nunca mais teremos dor de barriga, nem diverticulite. Nunca mais desejaremos ter cabelo liso tendo cabelo crespo.
Nunca mais desejaremos ter cabelo crespo quando temos cabelo liso. Nunca mais vamos fazer regime para perder 2 quilos. Nunca mais vou ter que olhar no espelho antes de descer do carro, porque e se me verem deste jeito? Nunca mais. Nunca mais você vai ter que ficar puxando as roupas, porque alguém vai olhar você de um jeito torto. Nunca mais alguém vai morrer de câncer. Nunca mais ninguém vai levar um tiro quando estiver fazendo uma palestra. Só vai haver amor, paz, alegria, poder, luz, vitória eterna, paz eterna no reino de Cristo. Mas não é agora. Mas não é agora. Mas não é já. Por ora, ande pela fé. Seja firme, porque Deus está no comando. Você pode crer? Para fechar Mateus 12, o texto que eu pedi para você abrir no início, para fechar, Mateus 12, nem eu achei que ia falar tanto. Mateus 12, para fechar, verso de número 28. Eu nem vou falar do que está acontecendo aqui no capítulo 12, nem precisa. 28. Só quero dizer isso. Capítulo 12, verso 28. Diz assim: mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então, verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Até a vinda de Jesus, a treva pintou e bordou, mas Jesus chegou para botar a ordem na casa e assumir o comando. E a partir de Jesus, ele trouxe o governo de Deus para a terra. E o governo de Deus na terra, na minha vida e na vida de quem crê, na sua vida, se você crê, mesmo que haja treva, a luz de Cristo em algum momento vai brilhar na sua vida e na minha vida. Em algum momento. Continue orando, continue clamando, continue trabalhando. A luz de Cristo sempre vai brilhar em algum momento especial de Deus. A treva não vencerá na sua vida, nem na sua nação, nem em lugar nenhum no mundo, por todo o tempo. A treva em algum momento vai cessar e a luz vai brilhar, porque o comando está na mão de Jesus. Segundo, o reino de Deus e o governo de Deus em Cristo Jesus sempre vai restaurar a ordem na vida de quem crê. As coisas podem estar fora de lugar na sua vida por algum momento e por alguns motivos. Continue orando, continue amando a Deus, continue meditando na palavra, continue reunindo-se com seus irmãos. Não desista, porque é só uma questão de tempo, mas o governo de Deus vai restaurar a ordem na sua vida. É só uma questão de tempo. E o governo de Deus sempre vai atuar na sua e na minha vida, pela presença do Espírito Santo. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, verdadeiramente é chegado sobre vós o reino de Deus. Você está debaixo de que governo? Você aqui no vídeo está debaixo de que governo? Você está governando a si mesmo? O mundo governa você? As trevas governam você? Ou o Espírito Santo governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Porque se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus acontece quando você entrega o governo nas mãos do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus.
Eu quero chamar você, para fechar essa mensagem, eu quero chamar você para permitir que o Espírito Santo governe sua vida pessoal, governe suas finanças. Deixa Ele ajudar você nas decisões da sua casa. Fale com Ele, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, em tudo que você é, em tudo que você faz. Chame o Espírito Santo para governar junto contigo. Em nome de Jesus. Amém.